Estamos de volta agora para falar a respeito do diencéfalo. O diencéfalo corresponde apenas a essa região menor, vamos dizer assim, em tamanho, em relação ao telencéfalo. Ele é formado por duas partes principais. A primeira é essa região aqui mais ovalada, mais arredondada, que nós chamamos de tálamo, que é responsável por receber as informações que estão chegando da periferia do corpo, né, as informações sensoriais que estão chegando da periferia do corpo e transmitir essas integrações para as áreas específicas do córtex cerebral. Essa região do tálamo é muito importante porque ela é nosso primeiro nível de consciência. A gente só sabe que está recebendo uma informação quando essa informação chega ao tálamo. Enquanto a informação está passando lá, por exemplo, pela sua mão, pelo braço, até chegar na sua medula espinal, a gente ainda não tem consciência que está recebendo aquela informação. Só tomamos consciência dela quando essa informação chega no tálamo. O tálamo, então, classifica essa informação e manda para a área correta do córtex cerebral para que ela seja ali, então, interpretada. A segunda área do diencéfalo que nós vamos conhecer corresponde ao hipotálamo, que é essa área aqui com formato meio que triangular aqui nessa região mais anterior. O hipotálamo, ele é a principal parte do sistema nervoso para o controle do sistema nervoso autônomo, que é a parte do sistema nervoso que controla as nossas vísceras, o coração, o pulmão, o intestino, as glândulas. Então, é uma área importante também para o controle da homeostase, já que vai controlar o funcionamento visceral. E uma outra parte que merece um comentário da nossa parte, né, do diencéfalo, é essa glândula que está aqui, penduradinha aqui no diencéfalo, nessa vista aqui lateral, nessa vista anterior, que é a hipófise. Hipófise antigamente era chamada de pituitária, tá bom? A gente não usa mais esse nome. A hipófise é uma glândula, fica ali pertinho do diencéfalo, ela é dividida em dois lobos, num lobo anterior e num lobo posterior. O lobo posterior da hipófise produz dois hormônios. O primeiro é o ADH, que é o hormônio antidiurético, ele faz exatamente o que o nome diz, né? Ele impede a diurese, ele reduz a quantidade de urina que está sendo eliminado, favorecendo o nosso equilíbrio hidroeletrolítico. O segundo hormônio que é produzido aqui é um hormônio super importante, que é a ocitocina, que é um hormônio produzido em grandes quantidades, principalmente próximo ao parto, no momento do parto, logo após o parto. Ele está relacionado com as contrações uterinas durante o nascimento e também com a ejeção, com a saída do leite materno da mama, né? Já o lobo anterior da hipófise produz um grande número de hormônios. Ela produz, por exemplo, os hormônios relacionados ao controle gonadal, que são o LH e o FSH. O LH é o hormônio luteinizante, o FSH é o hormônio folículo estimulante, ambos relacionados com o amadurecimento do espermatozoide, do ovócito lá no ovário, bem como a sua liberação, a manutenção das características sexuais secundárias. Então, esses dois hormônios aqui são super importantes porque eles vão agir justamente nas gônadas, agirão sobre o testículo e sobre o ovário. O TSH também é um hormônio produzido pelo lobo anterior da hipófise, é um hormônio tireoestimulante, ele vai estimular a glândula tireoide a produzir os seus hormônios. A prolactina é mais um hormônio produzido pelo lobo anterior da hipófise, ela vai agir sobre as glândulas mamárias, ela vai promover a produção do leite. O GH é outro hormônio produzido pela hipófise, é o hormônio do crescimento, ele está relacionado então ao crescimento dos tecidos, né? Ao crescimento não só em estatura do corpo humano, mas também a regeneração e a reparação tecidual. E por fim, vamos falar do ACTH, que é um hormônio que estimula as glândulas suprarrenais a produzirem os seus próprios hormônios, então, principalmente os glicocorticoides, os hormônios corticosteroides e assim por diante, tá bom? Então, veja que interessante, a hipófise é uma glândula que fica ali pertinho do nosso hipotálamo e veja que o hipotálamo tem neurônios, tem células que controlam
a secreção dos hormônios hipofisários. Quais são os hormônios hipofisários? Todos esses que nós comentamos anteriormente. E veja que interessante que esses hormônios hipofisários todos, eles podem atuar sobre outras glândulas, né? Controlando o funcionamento dessas glândulas. Muito bem. Vamos passar então a falar a respeito do tronco encefálico. O tronco encefálico que está aqui, olha, pintadinho de colorido e que é formado então por aquelas três partes que nós comentamos anteriormente, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. A gente vai falar de maneira geral do qual que é a função do tronco encefálico. A primeira é que ele contém os núcleos de nervos cranianos e a segunda que ele contém a formação reticular. Os nervos cranianos, pessoal, são em número de 12 pares, né? 12 para o lado direito do corpo, 12 para o lado esquerdo, e eles são responsáveis por controlar funções da cabeça. Então, o primeiro par é o nervo olfatório, ele vai justamente fazer o que o nome dele conta, né? Vai fazer olfação. O segundo par é o nervo óptico, relacionado com a visão. O terceiro par, oculomotor. O quarto par, troclear. O sexto par, abducente, são nervos os três que estão relacionados, oculomotor, troclear e abducente, com o movimento do globo ocular. O quinto par, trigêmeo, está relacionado com a sensibilidade da face, tato, dor, temperatura da face. Então, quando o seu dente dói, culpa do trigêmeo. Quando você tem dor de cabeça, culpa do trigêmeo. Quando você sente aquele carinho gostoso na face, culpa do trigêmeo também. E além de fazer a sensibilidade da face, o nervo trigêmeo também é responsável pelo controle dos músculos da mastigação. O sétimo par, facial, está relacionado com o tato do meato acústico externo e uma das funções principais é a gustação. Ele faz a gustação, sentir o gosto nos 2/3 anteriores da língua. E a segunda função principal do facial é que ele controla a movimentação da musculatura da mímica. Então, quando a gente sorri, quando a gente faz cara de triste, faz cara de bravo, tudo sendo controlado pelo nervo facial. O oitavo par, que é o vestíbulo coclear, controla as funções de audição e equilíbrio. O nono par, glossofaríngeo, como o próprio nome diz, é um nervo sensitivo, vai controlar a função de sensorial, de tato, dor, temperatura e degustação do terço posterior da língua, da parte de trás da língua, tá bom? O nervo vago, 10º par, importantíssimo para nós, não só porque ele faz uma parte da gustação da língua, mas principalmente porque ele vai controlar o músculo liso, ou seja, toda a musculatura das vias aéreas inferiores, do tubo digestório também. Então, o nervo vago é muito importante para o controle cardiorrespiratório. O nervo acessório controla os músculos esternocleidomastoide e trapézio, o hipoglosso, os músculos extrínsecos da língua. Então, veja que são no tronco encefálico, nós temos então os núcleos de nervos cranianos, que são esses 12 que nós comentamos, responsáveis pelo controle de funções de cabeça. No tronco encefálico, nós também temos a formação reticular, que é um grupo de neurônios aqui, que a gente representou em amarelo, que fica no tronco encefálico, que manda seus axônios, terminações nervosas, tá vendo? Olha, para muitas áreas do sistema nervoso central e libera nessas áreas neurotransmissores excitatórios. Neurotransmissores como a acetilcolina, como a serotonina, a dopamina, entre outros, que serão responsáveis, então, por ativar os neurônios corticais. A formação reticular, ela está muito relacionada com o controle da atividade elétrica do córtex cerebral e o processo de sono e vigília. É ela que nos acorda todo dia de manhã. Todo dia de manhã, os neurônios do seu tronco encefálico, dessa região chamada de formação reticular, liberam esses neurotransmissores excitatórios para o seu córtex cerebral e te acordam. Quando chega de noite, na hora de dormir, o que faz a formação reticular? Deixa de liberar esses neurotransmissores excitatórios, o seu córtex diminui a atividade elétrica e você então entra no sono, tá bom? Olha que importante que é o tronco encefálico.
Então, já falamos do telencéfalo, do diencéfalo, do tronco encefálico, ficou faltando falarmos a respeito do cerebelo. O cerebelo, pessoal, é uma área bastante importante do tronco encefálico. Ele está relacionado, ele fica nessa região bem posterior aqui, ó, tá vendo que aqui a gente está olhando numa vista posterior, por trás da cabeça, né? Dá para perceber que ele tem dois hemisférios, um direito e um esquerdo, unido aqui ao meio pelo verme do cerebelo, e ele está bastante relacionado com a coordenação motora, com a manutenção do equilíbrio da postura, do tônus, né, o controle da força do tônus muscular. E o importante dizer é que o cerebelo atua de maneira inconsciente. Lembram-se que só a nível de consciência a gente só fica sabendo o que está acontecendo com a gente quando a informação para o sistema nervoso chega lá para o telencéfalo e para o tálamo. Todo o resto trabalha em nível inconsciente, o tronco encefálico, o cerebelo, a medula. Enquanto a informação está sendo processada nessas áreas, nós não temos consciência do que é que está acontecendo ali, tá bem? Muito bom. E para finalizar, então, o sistema nervoso central, nós vamos falar um pouco a respeito da medula espinal. Sim, ela que está guardada, bem protegida dentro da sua coluna vertebral. Medula espinal, pessoal, o termo medula quer dizer miolo. Ela é um miolo de quem? É um miolo da vértebra. Lembra que essa cavidade aqui, esse espaço dentro da vértebra, nós chamávamos de forame vertebral? Então, tem 33 vértebras na sua coluna, encaixadinhas uma na outra. Esse forame vai se encaixando também, formando um canal, que é o canal vertebral, e a medula espinal, então, fica dentro desse miolo, é o miolo do canal vertebral. Então, olha lá a sua coluna vertebral aqui no córtex sagital e a medula espinal dentro desse canal vertebral. A medula, pessoal, ela começa assim que ela passa por um forame ali no osso occipital, chamado de forame magno. E ela se estende dentro da coluna vertebral até a altura da segunda vértebra lombar. Então, num adulto de altura mediana, ela vai ter cerca de 45 centímetros, tá bom? Essa tripinha aqui, formato cilíndrico, dentro da coluna vertebral. O que é importante dizer aqui? Que esse finalzinho aqui, ó, da coluna, de L2 para baixo, não tem mais medula vertebral, medula espinal, perdão. Olha só que interessante, olha, a sua medula, ela não acaba de repente, né? Ela vem afunilando, formando esse cone que você tá vendo aqui, que nós vamos chamar de cone medular, e ela termina aqui, olha, na altura da segunda vértebra lombar, de L2. De L2 para baixo, o que eu tenho dentro da coluna? Esse monte de nervo que você tá vendo aqui, que eu coloquei aqui, ó, dentro dessa chavinha, que parece crina de cavalo, que por causa disso é chamado de cauda equina, tá bom? Saindo aqui do cone medular, para não deixar a medula ali, o cone ali chacoalhando dentro da coluna, sai um ligamentozinho feito de dura mater, que nós chamamos de filamento terminal. Ele vai ligar aqui, olha, o ápice, a pontinha do cone medular, lá no seu ossinho cóccix, fixando a medula vertebral, a medula espinal. Vamos fazer o seguinte, olha, imagine que eu pegue aqui uma fatia da sua medula espinal. Imagina que eu corte aqui uma fatia da medula espinal para olhar o que tem dentro dela. Então, olha que interessante. Imagina que você esteja olhando aqui, ó, medula espinal dentro da vértebra. Essa daqui é uma fatia daquele cilindro que é a medula espinal. Então, eu vejo que no interior dela tem uma área mais escura com formato de H ou de borboleta, que nós chamamos de substância cinzenta, onde estão os corpos dos neurônios, e por fora tem uma parte mais clara, que nós chamamos de substância branca, que é onde estão os axônios. Essa substância branca, parte de fora, mais periférica, ela é dividida em 3 partes, que nós chamamos de funículos. Então, a parte da substância branca que está na frente, eu vou chamar de funículo anterior da medula. A parte lateral, de funículo lateral, e a parte posterior, eu pus ali o P, é a parte, então, do funículo posterior da medula. A substância cinzenta, o H ou a borboleta da medula, esse formato de H aqui,
ela é dividida em 3 colunas. Alguns autores gostam de chamar de cornos. Ao invés de coluna, fala corno. Eu não gosto de corno, então eu prefiro falar coluna. Então, a gente vai ter uma coluna anterior da medula, onde estão os corpos dos neurônios motores, uma coluna lateral, onde estão os corpos dos neurônios viscerais, e uma coluna posterior, onde estão os corpos dos neurônios sensitivos, ok? E um outro ponto que eu acho muito relevante a gente comentar é dizer que todo o sistema nervoso central, todo o encéfalo, toda a medula espinal, ele está revestido externamente por um tecido conjuntivo que nós chamamos de meninges. É esse tecido que está aqui, ó, na pontinha da pinça. São membranas de tecido conjuntivo que envolvem a parte central do sistema nervoso, todo o encéfalo e a medula espinal, com função de fazer a proteção. Então, olha aqui num corte do seu crânio, do seu cabeção, olha lá, a presença do osso e logo abaixo do osso, as meninges. Isso mesmo, aí onde dá a meningite. A mais externa é a dura mater, a meninge média, aracnoide, a mais interna é a pia mater. Então, olha só, de superficial para profundo, qual que é a sequência? Dura mater, aracnoide, pia mater. Veja que a dura mater é bem grossa, bem espessa, parece um couro mesmo. Depois vem a aracnoide, que tem uma consistência bem parecida assim com teia de aranha. E finalmente a pia mater, que é um tecido bem fininho, bem delgado. Entre essas meninges, a dura aracnoide e a pia, fica um líquido chamado de líquor. Todo mundo já deve ter ouvido falar da coleta do líquor, né? Para saber se a pessoa está com meningite ou não, tá bom? O líquor, pessoal, também pode ser chamado de líquor ou líquido cérebroespinal. Ele é bem clarinho, parece linfa. A gente tem um volume de 100 centímetros cúbicos, mais ou menos, no nosso corpo, que se renova completamente a cada 8 horas. E veja que esse líquor, ele circula não só nos espaços meníngeos, mas ele entra aqui no interior dos ventrículos laterais e dos outros ventrículos também do sistema nervoso, fazendo então uma proteção biológica contra micro-organismos e também atuando como um coxim, fazendo uma proteção mecânica. Então, quando tem um impacto no crânio, essa água, esse líquido que fica ao redor do nosso encéfalo, que é o líquor, ele amortece esse impacto, ele vai funcionar aí, então, como um coxim. Vocês repararam aqui, ó, nessa primeira foto, que aqui, olha só, da onde está retirando o líquor, para baixo de L2. Por que eu posso retirar, colocar uma agulha aqui para baixo de L2? Porque aqui não tem mais medula espinal. Lembra que ela terminou na altura de L2? Então, daqui para baixo é super seguro colocar agulha para fazer anestesia ou para retirar o líquor, tá bom? Olha que coisa linda essa imagem aqui, pessoal. Uma dissecção. Você tá vendo aqui por fora a dura mater, tá vendo? Espessa. E veja a aracnoide parecendo uma teia de aranha. Se nós tirarmos a aracnoide daqui, lá profundamente vai aparecer a sua medula espinal. Quase não dá para perceber, quase imperceptível, uma membrana bem fininha, que é a pia mater. Então, de fora para dentro, de superficial para profundo, dura mater, a aracnoide. Se eu tiro a aracnoide, aparece a pia mater. Entre dura aracnoide e pia mater ficam os espaços meníngeos, que são o espaço epidural, fica entre a dura mater e o corpo e o osso e a vértebra. Então, nesse espaço aqui entre o osso e a vértebra é o espaço epidural. A gente vai dizer que aí a gente vai encontrar só gordura e vaso sanguíneo. Aqui não tem líquor. Entre a dura mater e a aracnoide é o espaço subdural. Aqui tem pouquíssimo líquor. O espaço que tem mais líquor é o espaço que fica entre a aracnoide e a pia mater. Esse tem um bom volume de líquor, é o espaço subaracnoide. Então, toda vez que você for participar de uma coleta de líquor, da onde é que o médico está tirando o líquor? De qual desses 3 espaços? Muito bem, do espaço subaracnoide, que é o espaço que contém
a maior quantidade de líquor. Muito bom! Dessa maneira, nós encerramos a parte central do sistema nervoso. Passaremos agora para a parte 3 da aula, que é a parte periférica. Até já!